Em fevereiro de 1988, frequentei a Escola de Dragões do Exército dos Estados Unidos, onde aprendi a empregar e disparar o M-47, míssil guiado médio anti-tanque. Eu me qualifiquei especialista com o míssil. O sistema de mísseis guiados M-47, fornecendo ao esquadrão de rifles de infantaria um homem portátil anti-tanque capacidade de defesa e assalto, durante o dia ou noite. Com um alcance de 1000 metros, e uma alta probabilidade de acerto, ele cobre-se aproxima do tanque na área do pelotão. Substituindo o rifle de 90 mm, esta arma também é eficaz contra colocações de armas e posições fortificadas. Chama-se o Dragão. Introdução ao sistema Dragon Vehicle. Uma apresentação do Comando de Mísseis do Exército dos Estados Unidos. Preparado pela empresa de astronáutica McDonnell Douglas. TICO Planta. A arma Dragão utiliza um comando para a linha de míssil guiado que é disparado de um lançador de recoilers. Ele é automaticamente guiado para o alvo por um rastreador, que emite comandos eletrônicos por fio link para o míssil. O sistema foi projetado para que possa ser rapidamente configurado e disparado por um homem, em qualquer terreno. É projetado para o emprego em ambos os papéis de ataque e defensivo. A junção do rastreador à rodada fornece automaticamente as conexões elétricas e mecânicas necessárias. A arma pode ser transportada nesta condição tática. A arma tática do Dragão pesa 14,06 kg e consiste em uma bala e um rastreador. O rastreador é reutilizável, enquanto a rodada é dispensável. O lançador consiste em um gerador de gás e conjunto de culatra, montado em um tubo de fibra de vidro de trabalho liso, para fornecer virtualmente relançamento-lançamento. Outras características do launcher são o suporte ao rastreador, bateria rastreadora, carregando alça e amortecedores de choque a popa e para frente. O lançador tem um comprimento de 111,8 cm e pesa aproximadamente 4,99 kg. O míssil consiste em 3 grandes seções: corpo de popa, corpo central e uma ogiva, contendo uma carga em forma que derrotará qualquer armadura conhecida no campo de batalha. A seção central abriga 30 pares de motores de foguetes que corrigem e sustentam o voo de mísseis. Também contém as placas de circuito que controlam o disparo do motor de foguete. A seção de popa consiste em componentes elétricos, controle eletrônicos, o sinalizador e o conjunto de bobinas de fio de orientação. O míssil inteiro tem aproximadamente 73,66 cm de comprimento e pesa aproximadamente 6,1 kg no lançamento. O rastreador consiste em um dispositivo de avistamento telescópico de 6 potências, um conjunto de receptor infravermelho, um mecanismo de disparo e o pacote eletrônico. O rastreador pesa 2,95 kg e é armazenado e transportado no saco de transporte do rastreador. No campo, o artilheiro carrega a arma do Dragão sobre seu ombro, usando a correia de transporte. Eu posso ser facilmente e rapidamente configurado para disparar. A tampa final dianteira sai com a liberação do bipodo. O bipodo é então travado na pastilha de freio. As tampas do conector elétrico tracker e do lançador são removidas para permitir a fixação do rastreador. O rastreador está engajado com o guia de suporte do lançador e é cuidadosamente empurrado para trás até que ele acione o clipe de retenção. A tampa da lente do rastreador é removida. A arma está pronta para disparar. O artilheiro ataca o alvo avistado através da ótica do rastreador. As linhas verticais do estadia são usadas para determinar se o alvo está dentro do alcance de 1000 metros da arma. O alvo deve mais do que preencher a área entre as duas linhas de estádio para alvos amplos.
Cabeça sobre alvos. Deve mais do que encher a área entre uma linha de estadia e a mira vertical. O artilheiro mantém o alvo centrado na mira, ou retículo de visão de rastreador. Esta ação também estabelece a linha de visão para o rastreador. Quando o gatilho é espremido, mísseis e energia do rastreador são ligados. Depois que o giroscópio atinge velocidades de design, ele é descavado. A energia do míssil então acende o gerador de gás. A alta pressão desenvolvida no gerador de gás. Isso fornece a força necessária para lançar o míssil do tubo. Quando o míssil sai do tubo, o fio de orientação desenrola-se da bobina de arame de mísseis. As barbatanas carregadas de mola abrem quando limpam o tubo. Isso faz com que o míssil role. A rotação de mísseis permite que cada linha de motores de foguete se mova para a posição de disparo para correção tanto de deslocamento lateral quanto vertical. Logo após o lançamento, a ligação de orientação entre o míssil e o rastreador é estabelecida e a ogiva está armada. O rastreador, por meio de seu sensor óptico, determina a posição do míssil em relação à linha de visão. O circuito rastreador converte os sinais de erro em comandos de disparo que são transmitidos continuamente através do fio de orientação, para o míssil em voo. Os comandos de disparo são armazenados na eletrônica do míssil, até que a próxima linha disponível de motores de foguetes gire para a posição de disparo necessária. Dois foguetes motoram fogo simultaneamente, para impulsionar o míssil de volta para a linha de visão. E como os motores dos foguetes são inclinados em direção à traseira, eles também fornecem aceleração para a frente do míssil. O resultado é um trajeto de voo que segue com precisão a linha de visão até o alvo. Equipamento de treinamento Dragon é fornecido para simular exercícios de disparo e avaliar o desempenho do artilheiro. Usado com o rastreador tático, este equipamento elimina a necessidade de mísseis vivos. O LET consiste em um bipod, tubo de lançamento, montagem de suporte do rastreador e montagem de culatra. Um cartucho preto M64 é disparado na culatra do LET para impulsionar um projétil falso, ou peso, para a frente dentro do tubo de lançamento. Esta ação simula o recuo e a mudança no centro de gravidade das armas durante o lançamento do míssil. O conjunto de monitoramento é usado para observar e avaliar o desempenho de rastreamento do artilheiro estudantil. Os dados de rastreamento são armazenados nos circuitos de memória dos conjuntos de monitoramento e podem ser chamados após o disparo para mostrar o desempenho do artilheiro. Ele também exibe resultados acertados ou perdidos, e a pontuação, após cada corrida de rastreamento. O conjunto de transmissores infravermelhos consiste em uma fonte infravermelha que simula o sinalizador do míssil tático. A radiação desta fonte pode resultar em lesões oculares graves, se vistas a queima-roupa. Montado em um Jeep, sim, tem um Jeep de anos, tanque ou porta-aviões blindados, o transmissor infravermelho pode simular um alvo estacionário ou em movimento. Uma equipe de treinamento normalmente consiste em um artilheiro, que avista o alvo e dispara o LET. Um carregador, que insere o cartucho em branco e dá a ordem para disparar. Um operador de conjunto de monitoramento, que registra o desempenho e informa o artilheiro LET dos resultados. E um goleiro, que prepara o cartão de pontuação dos bonés preenchendo todos os dados de desempenho necessários. Artilheiros são treinados para disparar o dragão em 3 posições básicas. Uma posição de disparo é com o artilheiro sentado com a rodada tática ou LET, apoiado firmemente no ombro direito. A rodada deve sempre descansar sobre o músculo do ombro, e não o osso do ombro. As pernas estão posicionadas o mais retas possível, com os pés apoiados contra as pernas do bipod. Um segundo método de disparo é a posição ajoelhada. As nádegas repousam sobre os calcanhares, e os joelhos se espalham para fora para um ângulo conveniente. A terceira é a posição de apoio permanente, usado em uma trincheira. O bipod está descansado na borda da trincheira, enquanto o artilheiro abre as pernas para fora em um ângulo conveniente.
Há também disparos da posição propensa. Para se preparar para uma sequência de disparos, o artilheiro se posiciona. Então o guarda-óleo do rastreador encaixa firmemente em seu rosto. Esta ação evita uma imagem borrada e perda de alvo. Se a imagem estiver embaçada, o controle de foco será ajustado. Se a mira da vista parecer inclinada ou cantada, o bipod deve ser reajustado para nivelar a mira. O artilheiro segura o LED segurando o escopo do rastreador com a mão esquerda entre seus amortecedores. O gatilho é agarrado com a mão direita. O polegar é colocado no botão de segurança, e os dedos na alavanca do gatilho, com o dedo pequeno ao redor da extremidade dianteira da carcaça do gatilho. Antes de disparar, o alvo é avistado e rastreado, para estabelecer a taxa de rastreamento. Isso deve ser mantido durante o voo de mísseis. Durante o rastreamento, o artilheiro também deve exercer o controle da respiração. O botão de segurança está deprimido, e o gatilho está apertado. Enquanto continua apertando o gatilho, o alvo é rastreado até que o rastreador se desligou automaticamente. Cada membro da equipe de treinamento toma sua vez disparando o LED, além de participar de outras atribuições da equipe. Este procedimento proporciona a cada homem uma completa familiarização com o equipamento e seu funcionamento. Outra peça do equipamento de treinamento Dragon é a rodada de manuseio de campo. É identificado pela palavra vazia, pintada ao lado, e uma faixa de bronze, pintada na extremidade da polpa. Ele também simula a rodada tática em peso e configuração, e fornece aos artilheiros uma experiência de campo e emprego tático, visando e rastreando com o dragão. A manutenção do operador do sistema Dragão é mínima, consistindo principalmente em inspeção visual para limpeza, danos e operação adequada. O conjunto de testes do rastreador é usado pela equipe de suporte de contato para fornecer suporte para o rastreador, treinamento de efeitos de lançamento e conjunto de monitoramento. O conjunto de testes fornece uma verificação operacional do rastreador, e fornece tanto verificações de desempenho do treinador de efeitos de lançamento, quanto do conjunto de monitoramento. Uma manutenção mais extensa é realizada pelo Sistema de Apoio ao Combate Terrestre do Exército. Este sistema, alojado em duas vans móveis, é usado para teste e reparo do Dragão e outros sistemas de mísseis táticos do Exército. O sistema de armas de Dragão, a mais avançada arma anti-tanque disponível para o esquadrão de rifles de infantaria. No entanto, como todas as armas, é tão bom quanto os homens que a usam. Bons artilheiros possuem uma qualidade chamada disciplina de fogo. E a disciplina de fogo é o resultado direto do treinamento intensivo e do condicionamento mental agudo. Com o Dragão, o pelotão de infantaria moderno está certo de que pode enfrentar qualquer ameaça blindado em igualdade de condições. Uma garantia dada a eles por seu emprego e domínio do sistema de armas de Dragão. Em 1989, o então especialista da 4ª classe Sean Armstrong estudou e se formou na Escola de Atiradores do Exército dos Estados Unidos. Usando esse conhecimento, escrevi o livro A Magia do Tiro de Longo Alcance. O Exército dos Estados Unidos apresenta a fita de televisão 7-33. 1992. Emprego de atirador. O atirador militar data da época da Guerra Revolucionária. Desde então, atiradores têm sido empregados em todas as guerras e conflitos. Durante nossa Guerra Civil, o general Irambeda ajudou a aperfeiçoar técnicas que os atiradores usavam. A Primeira Guerra Mundial viu soldados alemães usarem rifles de alta potência com miras telescópicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos armaram atiradores com rifles especiais M1 e M1903 Springfield, para realizar operações de atiradores. A Segunda Guerra Mundial nos ensinou que um atirador é uma arma de oportunidade, e o típico atirador não pode ser designado para a missão de atirador. Todo atirador não é um atirador.
Mas todo atirador é um atirador. Durante o conflito coreano, comandantes do exército e do corpo de fuzileiros navais não apreciaram as técnicas e capacidades dos atiradores. Como resultado, uma escola de atiradores foi fundada pela Escola de Infantaria do Exército dos Estados Unidos em 1955-56, para passar essas lições aprendidas. Foi notado que o atirador bem treinado é a melhor proteção contra atiradores inimigos. Eles devem ser especialistas com armas especializadas e habilidades de combate. Além disso, a educação de seu comandante nesta área é vital. O programa de atiradores durou pouco, mas o Vietnã reviveu a necessidade de atiradores treinados principalmente por causa das forças inimigas no Vietnã, demonstrando a eficácia das técnicas de emprego de atiradores sob diferentes condições táticas. Além disso, atiradores de elite dos Estados Unidos no Vietnã usaram 2,3 tiros por morte, contra milhares de balas por morte gastas por unidades convencionais. Por essas razões, o Exército realizou cursos de treinamento de atiradores e comandantes educados em todos os níveis sobre o emprego de atiradores. Durante a Operação Granada de Fúria Urgente de 1983, atiradores do Exército foram bem-sucedidos contra posições inimigas de atiradores de alcances de até 800 metros. Durante a recente ação em Gasticause, no Panamá, a morte mais longa confirmada documentada foi de 925 metros. Atiradores no Panamá foram responsáveis por pelo menos 10% de todas as baixas, e foram fundamentais na coleta de informações e segurança, especialmente em torno do Núncio Papal. O papel da equipe moderna de atiradores é melhorar e aumentar os meios de eliminar o inimigo. A equipe de atiradores é única, na qual é o único meio pelo qual uma unidade pode atacar alvos de ponto além do alcance efetivo do rifle de serviço padrão. Embora a implantação de atiradores tenha evoluído de um conflito para outro, certos fatores de emprego adequado de atiradores permanecem constantes. O atirador fornece fogo de precisão de longo alcance em alvos-chave, bem como coleta e relatório de informações de campo de batalha. Atiradores podem interromper o movimento inimigo, observação e infiltração. Eles também podem influenciar ações inimigas e causar medo, confusão e menor moral. As equipes de atiradores devem ser destacadas diretamente sob o comando oficial de trabalho de atirador. Eles devem saber sua intenção, manobra e plano de apoio ao fogo. A equipe de atiradores deve ser autorizada a escolher suas próprias posições para garantir campos claros de fogo e observação. Missões de atiradores não podem ser ligadas a horários rígidos, nem empregadas tão perto a fim de atrair fogo inimigo, mas perto o suficiente para disparar contra alvos inimigos. O número de equipes empregadas em uma operação dependerá de sua disponibilidade, da duração esperada do combate e da força inimiga. Atiradores devem ser empregados antes de qualquer movimento antecipado, de modo a evitar a detecção pelas forças inimigas. Eles também devem se mover com um elemento de segurança, seja esquadrão ou pelotão, para permitir que eles alcancem sua posição em menos tempo. Além disso, o elemento de segurança fornece uma força de reação se a equipe estiver comprometida. Equipes de atiradores são afetadas por fatores MET, como outras unidades são. Atiradores desempenham um papel importante em operações ofensivas, para destruir a vontade dos inimigos de lutar e eliminando alvos inimigos que ameaçam o sucesso da missão. Durante uma operação ofensiva, atiradores são empregados para atacar atiradores inimigos, sobreassistir e atirar em quaisquer alvos que ameacem o movimento. Eles colocam fogo de precisão na tripulação inimiga servindo armas, líderes inimigos, e fogo através de aberturas expostas em bunkers inimigos. Eles também colocam fogo em forças contornadas, atiram em alvos ameaçando um contra-ataque, ou disparam pessoal em fuga. Eles também fornecem fogo protetor de flanco contra alvos que ameaçam um flanco exposto e dominam terrenos-chave. Atiradores no movimento para contato podem se mover com o elemento principal, mas devem ser mantidos com a reserva para serem implantados efetivamente. Eles nunca devem se mover com o elemento ponto. Além disso, atiradores devem ser empregados 24 a 48 horas antes, para todas as operações ofensivas. Isso lhes permite tempo para fazer seu trabalho de forma mais eficaz e coletar informações sobre o inimigo e dominar terrenos-chave para evitar ataque surpresa.
O papel de um atirador é limitado em um ataque montado. No entanto, quando a unidade desmonta, a equipe de atiradores pode ser empregada para apoiar o ataque. Durante um ataque, as equipes de atiradores podem ser empregadas como elemento de segurança ou suporte ou usadas em ambos os elementos para cobrir avenidas de aproximação e fuga, dentro e fora do objetivo. Eles também cobrem rotas de retirada amigável e fornecem incêndios de longo alcance no objetivo. Quando forem posicionados defensivamente, atiradores atirarão em alvos específicos para causar um maior obstáculo ao avanço do inimigo, como cobrir campos de minas, obstáculos e demolições. Eles podem eliminar elementos de reconhecimento inimigos, atacar comandantes de veículos inimigos expostos em torres, equipes anti-tanque e OPS. Atiradores também podem colocar fogo de precisão em equipe inimiga servil armas e unidades de acompanhamento inimigas. E finalmente, em uma defesa de inclinação reversa, atiradores podem fornecer fogo de longo alcance eficaz a partir da frente da crista topográfica com elementos de segurança, ou na crista da colina traseira, para fornecer inteligência e suporte com fogo de longo alcance. As equipes de atiradores também desempenham um papel fundamental durante o emprego retrógrado. Durante o atraso e retiradas, atiradores podem fazer com que as forças inimigas se despreguem prematuramente, infligindo baixas com fogo de longo alcance preciso. Para a equipe de atiradores, os ambientes SMOT apresentam dificuldades não encontradas no campo de batalha. Ruas e rodovias não ditam necessariamente bons pontos de observação ou campos de fogo. Estruturas e seu terreno circundante são mais significativos. Equipes de atiradores não precisam ser empregadas na cidade para alcançar seu objetivo, mais de um ponto de vista como uma colina, fora da cidade. As capacidades de observação e detecção de alvos do atirador, combinadas com seu fogo de precisão, dão-lhes um papel importante neste tipo de combate. Construir interiores e passagens subterrâneas são as melhores rotas de movimento, já que o movimento pelas ruas é rapidamente detectado. No ambiente urbano, os atiradores devem ser posicionados nos ambientes mais discretos. Embora os edifícios de alvenaria sejam desejáveis para sua proteção, a principal preocupação deve permanecer cada posição de anonimato e a proteção que ele fornece. Outra consideração para o posicionamento do atirador no ambiente urbano é o campo de observação disponível. Um campo de fogo de longo alcance e observação total é desejável. Como os campos de fogo são muitas vezes óbvios para o inimigo, as equipes de atiradores devem abafar o som do fogo, o melhor que puderem, e esconder o flash da focinheira do rifle. As fotos devem ser alinhadas através de aberturas em edifícios adjacentes, ou através de orifícios em forma de funil na parede, com a grande extremidade do funil no interior da sala. As faixas de engajamento são encurtadas de rua em rua e construção para a construção de brigas. No entanto, o sniper em operações ofensivas e defensivas SMOT envolverá principalmente os mesmos alvos que aqueles em campo. Outra função da equipe de atiradores é operações de contra-atirador. Essas operações devem ser minuciosamente planejadas, pois está basicamente uma batalha entre dois elementos altamente treinados. A primeira tarefa em uma operação de contra-atirador é determinar se há realmente uma ameaça de atirador. Soldados inimigos foram vistos usando uniformes especiais de camuflagem e carregando armas de cano longo com miras montadas. Receptores de ação Bolt. Ou estão carregando armas em caixas de armas ou sacos de arrasto. Outro indicador da atividade do atirador inimigo é que uma unidade pode ter tido um único tiro de pessoal-chave. Além disso, há uma diminuição acentuada nas atividades de patrulhamento inimigo, durante essas reduções de tiro único, e o pessoal da unidade detectou reflexos de luz fora das lentes óticas. A atividade de atiradores inimigos seria indicada através da inteligência, ou por patrulhas de reconhecimento relatando pequenos grupos, de 1 a 3 inimigos, através de avistamentos visuais ou rastreamento. Encontrar cápsulas de cartuchos Gaster simples, como as usadas por atiradores inimigos, seria ainda outro indicador.
Uma vez determinado que um atirador inimigo está operando na área, a equipe de atiradores determinará então o melhor método para usar na eliminação do atirador inimigo. A equipe determinará qualquer padrão que possa ter sido estabelecido e conduzirá ao reconhecimento do mapa e estudará fotos aéreas para determinar padrões de viagem. O atirador deve se perguntar: como eu realizaria esta missão se eu fosse ele? Uma vez estabelecido um padrão, o atirador determinará a melhor localização e hora para enfrentar o atirador. Ele também deve solicitar as seguintes ações: coordenação de rotas e incêndios com a unidade na área, apoio adicional ao fogo, equipes adicionais de atiradores para fogo de apoio mútuo, e alguém para atrair áreas de combate para enganar o atirador inimigo. Um exemplo é o uso de manequim em um traje de ghillie, colocado em uma área aberta, a fim de seduzir o inimigo a enfrentá-lo. Isso dará ao atirador a oportunidade de detectar a localização do inimigo. Todos esses elementos devem estar em vigor no máximo 12 horas antes do tempo de noivado esperado. Tenha sempre em mente que durante uma operação de contra-atirador, o atirador deve ignorar a batalha maior acontecendo ao seu redor. Sua única preocupação deve ser concentrar-se em seu único objetivo: destruir o atirador inimigo. Quando um atirador inimigo está operando em uma área de unidades, deve empregar medidas passivas para se defender contra tiros de sniper. São elas: quebrar rotinas, não siga um padrão definido, conduza todas as reuniões sob disfarce, cubra ou esconda todos os equipamentos, remova capacetes e colares de insígnias de classificação, aumente a observação, faça a maioria das atividades durante visibilidade limitada, não deixe o inimigo saber que você está ciente dele, breves patrulhas para procurar balas gastas simples e diferentes materiais de camuflagem. Um ponto forte a ser lembrado em operações de contra-atiradores é não ignorar as mulheres. Estima-se que 50% dos atiradores em muitos países do terceiro mundo são mulheres. Patrulhas e OPS não devem ser enganados se virem uma mulher com um rifle com mira. Ela é uma oponente mortal. Devido ao fato de que as habilidades de atiradores são muito perecíveis, elas devem ser praticadas o mais frequentemente possível. Uma maneira é através da utilização de um programa de sustentação de atiradores. Este programa fornecerá ao atirador individual, ou equipe de atiradores, uma oportunidade de sustentar suas habilidades tanto na pontaria, quanto em embarcações de campo, regularmente. As unidades devem tentar desenvolver um programa de sustentação que exigirá que as equipes de atiradores requalifiquem com suas armas de precisão, trimestralmente. Em conjunto com o treinamento de pontaria, o atirador será obrigado a participar do treinamento de artesanato de campo. Este treinamento seria de aproximadamente uma semana, e as unidades devem planejar um exercício de prontidão de implantação de emergência de atiradores, que deve ter 24 horas de duração. Como mínimo, o exercício de prontidão de implantação de emergência deve exigir que o atirador enfrente alvos com a arma do atirador em um campo de fogo. Participe de um exercício de movimento oculto e negociar um curso de navegação terrestre leve. Um exemplo de um curso de sustentação de atiradores de 5 dias consistiria no seguinte cronograma. No primeiro dia, observação e detecção de alvos. Estimativa de alcance. Técnicas de movimento. Selecione rotas de equipe de atiradores e posição. Selecione o emprego da equipe de atiradores. Mirar o alvo do observador. Identifique uniformes e equipamentos de ameaça. Navegação terrestre básica. Treinamento diurno e noturno. Cartão de alcance. Diário de bordo e esboço de campo. O treinamento no segundo dia deve consistir em efeitos do vento e do tempo. Pontaria básica. Tanto visando quanto avistando com visão de ferro e telescópios auto-variando. Engajando alvos em movimento. 0. Fogo de campo com visão de ferro. 0 miras de ART e fogo de campo. Mantenha-se nos jogos de memória.
O terceiro dia do programa de treinamento de sustentação de atiradores deve consistir em: mantenha-se nos jogos de memória. Metade da classe, fogo de campo com motor e estalos. Fogo noturno. Meia classe, nave de campo. Estimativa de alcance. Detecção de alvos, ocultação e exercícios de movimento ocultos. O quarto dia deve consistir em: uma mudança de classe. Fogo de campo vai para o campo de artesanato, e embarcação de campo para fogo de campo. E, finalmente, o quinto dia consiste no seguinte: uma rotação das equipes. De AM a PM durante as atividades de treinamento. Metade da classe registra incêndios com motores. A equipe de atiradores chamando seu próprio vento. E a outra metade da classe vai para o campo. Estimativa de alcance. Detecção de alvos. E movimento escondido. Isso completará o programa de 5 dias de manutenção de atiradores. As equipes de atiradores devem ter todas as oportunidades de praticar minuciosamente suas habilidades. Nem tudo que você viu nesta apresentação é apenas uma diretriz a seguir. Lembre-se de aproveitar qualquer ocasião que se preste a mais treinamento. O atirador tem habilidades especiais para fazer este trabalho com o mais alto nível de perfeição. Esta perfeição deve ser alcançada antes que um atirador participe em operações de combate. Um tiro. Uma morte. Atiradores do Exército dos Estados Unidos. Fim. Fita de televisão 7:33. 1992. Em 1992, o Exército dos Estados Unidos, com toda a sua sabedoria, decidiu mudar da organização do tipo Division para a organização da equipe de combate da Brigada. Minha unidade de infantaria foi realocada, então me deram 3 opções. Eu poderia deixar o exército mais cedo com uma dispensa honrosa, mudar-me com minha unidade para outra base, ou reclassificar para outra especialidade ocupacional militar. Eu escolhi o último. Então em 1993 eu frequentei a Escola de Armadura do Exército dos Estados Unidos e me tornei um 19K, um tripulante blindado M1 Abrams. O melhor trabalho que já tive. Tripulação de tanques de 1994. Filmamos 994 de 1000. Eles são, sem dúvida, os grandes cães do campo de batalha moderno. Monstros movidos à energia bruta que podem obrigar o comportamento inimigo apenas pela sua presença. Quem não correria diante de um rolo a vapor imparável? Essa foi a imagem que os tanques conjuraram quando a ideia foi lançada pela primeira vez a um jovem burocrata da Marinha Britânica. Durante a Guerra de Trincheiras da Primeira Guerra Mundial, Winston Churchill estava no almirantado. O exército tinha olhado para o projeto de um tanque e rejeitou. Disse que não era viável. Ele foi informado sobre isso e achou que era uma ótima ideia e fez a Marinha completar o projeto e construir os tanques. Disse que não era viável. Ele foi informado sobre isso e achou que era uma ótima ideia e fez a Marinha completar o projeto e construir os tanques. As grandes batalhas consistiam em grande parte de cargas suicidas em zonas neutras estéreis. As forças de defesa varreram a terra de ninguém com tiros de metralhadora. Durante meses, o assassinato continuou, mas nenhum dos lados progrediu em direção à vitória. Churchill reconheceu o potencial do tanque. Um veículo que pudesse lutar até as fortificações inimigas e silenciar suas metralhadoras poderia virar a batalha. O tanque médio ou pesado, no que chamamos hoje de tanque de batalha principal, é para mim muito parecido com a antiga cavalaria pesada.
Seu trabalho é dar um duro golpe no inimigo e ser capaz de fazê-lo rapidamente. Tecnologia de armadura e teoria rapidamente avançada, o desenvolvimento de tanques tornou-se um jogo de um UPS manche. A busca por um tanque perfeito, e para o destruidor perfeito de tanques, estava em andamento. Para ter sucesso, os tanques tinham que manter um equilíbrio de velocidade, poder de fogo e proteção. O tanque dominante chegaria à luta primeiro, atacaria com precisão de defesas inimigas externas, e desviaria projéteis inimigos com impunidade. Alcançar um equilíbrio de trabalho desses três foi difícil. Fortalecer uma perna da tríade tendia a enfraquecer as outras. Ataque e defesa melhoraram em conjunto. A cada avanço na armadura, veio um avanço no poder de fogo anti-tanque. A armadura que foi inicialmente rebitada juntas, como abandonada para gesso sólido, quando explosivos ficaram poderosos o suficiente para explodir através dos rebites no interior do tanque. Superfícies planas deram lugar a ângulos suavemente esculpidos. Isso desviaria projéteis como um avião desvia o vento. Avanços em relação à arte inimiga tendiam a ser incrementais, ganhando apenas superioridade temporária. Os Estados Unidos, planejando um enorme confronto com os soviéticos nas planícies da Europa, introduziram o M60 em 1960. Foi, ao que tudo indica, um tanque muito bom. Era mais rápido que seus homólogos no bloco soviético, leve o suficiente para o transporte aéreo, mas bem protegido com uma arma principal de 105 mm e uma metralhadora antiaérea. Mas não era perfeito, e os planejadores sabiam que não demoraria muito até que os designers soviéticos descobrissem e começassem a explorar as fraquezas do M60. Com isso em mente, os planejadores do exército no início dos anos 70 começaram a olhar para frente para um novo tanque de batalha principal. Eles designaram o tanque de M1 e o nomearam em homenagem ao general Craig Abrams. Como um jovem comandante de tanques durante a Batalha da Protuberância na Segunda Guerra Mundial, Abrams quebrou o cerco crítico em Bastogny, com um impulso avançado tão rápido e devastador, que até Patton ficou espantado. O tanque não poderia ter sido mais bem nomeado. No início dos anos 1970, os planejadores do Pentágono começaram a estabelecer as bases para o novo tanque Abrams. Apesar de um período de desenvolvimento conturbado e controverso, o Exército e a empreiteira General Dynamics projetaram um tanque que, em teoria, se aproximou de atender aos petroleiros ideal de velocidade, poder de fogo e proteção perfeita. O ato de equilíbrio foi complicado. O primeiro trabalho de qualquer tanque é proteger sua tripulação, e isso ficou mais difícil o tempo todo. O M1 teve que derrotar dois tipos de armas. Primeiro havia autoexplosivo anti-tanque, ou munições HIT. As cargas de calor concentram a força de uma explosão em um ponto do tamanho de um quarto, derretendo seu caminho através da armadura de pensamento a pé, e espirrando o interior dos tanques com metal. Em segundo lugar, havia uma nova classe de armas de energia cinética, que ao atingir a Moro, disparou uma barra de metal pesado através da armadura, vomitando fragmentos de metal ao redor do interior. Para parar ambos os tipos de balas, os americanos emprestaram um tipo de armadura, desenvolvida pela primeira vez pelos britânicos. Embora a maquiagem precisa ainda seja classificada, a chamada armadura Shogun é composta de camadas de materiais metálicos, plásticos e cerâmicos. Em vez de apenas desviar uma rodada inimiga, a armadura de Shogun quebra projéteis em pequenos pedaços, e então dissipa sua força. O compartimento da tripulação do M1 é um dos mais seguros da história da armadura. Tem um sistema de detecção e proteção de incêndio, que usa gás hálon inofensivo para sufocar chamas em menos de um segundo. Porque as forças no campo de batalha moderno enfrentam ameaças além da mera artilharia, os Abrams têm proteção nuclear, biológica e química avançada.
Essa capacidade NBC garante que a tripulação estará segura, mesmo em um campo de batalha tão poluído que mataria uma pessoa desprotegida. O Abrams também foi projetado para a velocidade. Viajando a mais de 70 km por hora, exigia uma enorme quantidade de energia. O novo tanque acabou com um motor a gasolina de 1.500 cavalos de potência, que tinha mais em comum com motores a jato em aviões de combate, do que o veículo de pista padrão. Com mais potência por quilo do que o M60, dirigir o M1 Abrams era diferente de qualquer coisa que viria antes dele. O mais rápido que já fui foi a 37 milhas. Senhor, eu dirijo o tanque de uma coluna de direção, que na verdade é chamada de T-bar. Tem aceleradores como alças de motocicleta, e é assim que eu controlo minha velocidade quando dirijo o tanque. E eu adoro dirigir rápido. Às vezes há alguns solavancos, na maioria das vezes é um passeio muito bom e suave. O M1 foi implantado em 1981 com a arma de 105 mm. O artilheiro sentado na frente direita da torre tinha um localizador de alcance laser e periscópio à sua disposição. O que foi bom, mas tentar mirar enquanto o M1 acelerou teria sido impossível sem um sofisticado sistema de controle de incêndio. A principal arma de batalha dos tanques de batalha é controlada por um sistema de giroscópios hidráulicos, que mantém a arma apontada em linha reta e nivelada, mesmo enquanto o tanque não está. Para proteger contra a infantaria, o tanque carrega 3 metralhadoras. No topo da torre estão um calibre 50, operado pelo comandante do tanque, e um 7,62 mm, controlado pelo carregador. Montada na frente da torre, está uma terceira metralhadora que varre exatamente em conjunto com a arma principal. Os tanques feitos na Segunda Guerra Mundial eram sinais para aumentar o medo, para assustar o soldado de infantaria, mas o outro aspecto, que o soldado solitário de infantaria tem a capacidade de destruir alguns tanques. Se ele tiver coragem suficiente para resistir, e capaz de se esconder, e tiver a arma certa. No papel, o M1 era claramente o melhor tanque do mundo. Nos testes, permaneceu o melhor, embora não tão claramente. Os críticos não só apontaram que o tanque não era apenas super orçamentário, houve problemas com o motor, as pistas e a suspensão. A complexidade do sistema parecia implicar que, em batalha, a taxa de colapso aumentaria. Os Abrams também precisavam de uma nova arma. O 105 não conseguiu lidar com a nova geração de armaduras perfurantes que estão sendo desenvolvidas para derrotar o equivalente soviético da armadura de Chauvel. Apelidados de M1A1, os novos tanques tinham uma arma de trabalho suave de 120 mm e melhorou a proteção da tripulação. Sanduíches na já incrivelmente forte armadura Chauvel. Havia algumas camadas de urânio empobrecido. Um metal tão denso é quase impenetrável. O tanque melhorado também poderia montar o que é chamado de armadura reativa. Placas que explodem em contato, batendo rodadas de entrada para trás, antes de atingir a pele dos tanques. Claro que no desenvolvimento de tanques, cada resposta leva a uma nova pergunta. A arma maior e a proteção adicionada aumentaram o peso do tanque mais de 7 toneladas. É muito peso para colocar em alguns anos. Esse peso requer mais poder automotivo. O que requer combustível adicional, que também requer peças de reposição adicionais. Você usa pista, usa rodas de estrada, muito mais rápido quando você está em um equipamento pesado. O tanque Abrams requer uma tremenda quantidade de logística. Sem a logística, você não pode manter os tanques funcionando. Não é à toa que as dúvidas sobre o tanque Abrams tinham mais a ver com manutenção e logística, do que com o próprio tanque.
O debate sobre a viabilidade do M1A1 no campo de batalha ainda estava furioso quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Para o bem ou para o mal, a discussão estava prestes a ser resolvida. Na Guerra do Golfo Pérsico, uma geração de equipamentos não experimentados recebeu seu teste de batalha. O míssil Patriota, o VATO-H10 e o F-17 furtivo provaram-se, mas nenhum foi mais bem sucedido do que o tanque de batalha principal Abrams. Se você fosse projetar a geografia perfeita para a batalha de tanques, seria difícil vencer o deserto árabe. É enorme, estendendo-se através de um subcontinente praticamente ininterrupto por rios ou florestas. É essencialmente uma enorme gama de tanques. Uma arena perfeita para demonstrar os pontos fortes do tanque Abrams. O M1A1 com sua grande arma e sistema avançado de controle de fogo, foi eficaz na movimentação de 3.000 metros. Mais de 2 milhas. Os iraquianos T-72 raramente sabiam que estavam sob ataque até explodirem. Quando os iraquianos tinham uma chance no M1A1, eles geralmente erravam. E se atingirem os Abrams, as conchas saltaram inofensivamente. Você tem que imaginar-se com alguém com um penetrador de vara longa, que é um grande dado, digamos, viajando cerca de 3.000 pés por segundo. E se isso bater em você, você vai saber que foi atingido por algo, claro, mas o tanque foi projetado para ser capaz de fornecer proteção da tripulação contra isso. A velocidade do tanque Abrams possibilitou a manobra de flanqueamento do general Norman Sforzo. Colunas de tanques Abrams avançaram a quase velocidade da rodovia, cruzando em torno das fortificações estilo Primeira Guerra Mundial de Hussein e cortando os meios de fuga do exército iraquiano. Há vários relatos de tripulações de tanques que foram capazes de atingir alvos inimigos, em movimento, a um alcance de 3.800 metros. O que é uma distância fenomenal, para ser capaz de ver, porque o inimigo não era capaz de nos ver e nos envolver nesses mesmos tipos de intervalos. Não existe tanque invulnerável. Embora, para minha surpresa, o tanque Abrams se aproxima. Ele fornece uma tremenda proteção de armadura. Há muito pouco que pode destruí-la. Tem uma arma que pode destruir qualquer coisa no campo de batalha. E tem a habilidade de chegar lá, mais rápido do que qualquer outro tanque que já tivemos. Mas por melhor que o deserto fosse para os estrategistas de tanques, era um pesadelo logístico. As areias do deserto invadiram todos os sistemas, moendo máquinas para parar. As equipes tiveram que ser bem treinadas e conscientes em sua manutenção. Claro que você espera qualquer equipamento, quando você está usando milhares deles. Nem todos eles vão correr todos os dias. Haverá quebras mecânicas. Assim, o exército olha para uma porcentagem de quantos estão em cima e disponíveis para uso todos os dias. E os percentuais excederam os percentuais de treinamento em combate. Com todo o equipamento, você sempre volta para o soldado. Os soldados não eram mais capazes do que no ano anterior, quando passaram por exercícios de treinamento. Mas eles foram inspirados, se você quiser. Você tem que depender disso, então você meio que tratá-lo como você faria o seu carro. Você garante que você afina tudo, os pequenos ruídos que você ouve, que você sabe que não são normais. Você sabe algo errado. Você sabe para onde ir sobre isso. Havia um artigo que eu li sobre uma unidade de reserva da Marinha dos Estados Unidos do estado de Washington, que tinha tanques M63, em seu treinamento normal do dia a dia na Guarda Nacional no estado de Washington. Eles foram alertados em dezembro que seriam enviados para a tempestade no deserto. Eles foram até a 29 Palms, Califórnia, onde a Marinha tem um centro de treinamento. Eles fizeram um novo treinamento de equipamento, muito intenso, muito concentrado, treinamento de novos equipamentos no M1A1. Enviado para a Arábia Saudita, sacou seus tanques. Saiu e fez um treinamento básico. Em termos de manobras, artilharia,
etc. no deserto, e depois entrou em combate em 24 de fevereiro. Há 13 tanques nesta companhia de tanques. Matou 35 tanques. Destruiu ou parou outros 59 e uma série de outros veículos de suporte de combate ou de suporte de serviço. Nunca perderam um único tanque. Quero dizer, isso só diz a você naquele momento, que o tanque é um grande tanque, que é fácil de usar ao ponto que você pode pegar alguém que nunca esteve em um antes, dar-lhes um período de treinamento intenso, enviá-los para fazer o seu trabalho. Eles podem de fato ter sucesso em combate. Então, as marcas estão altas na M1. O Golfo Pérsico, embora uma vitória retumbante, não foi sem suas lições. A grande velocidade dos Abras deixou claro que algum novo método de gestão de batalha seria necessário. Para levantar a neblina da guerra, os tanques tinham que ser não apenas fortes, rápidos e mortais, eles tinham que ver melhor do que nunca viram antes. A variante pós-Golfo Pérsico do tanque Abras, o M1A2, tem olhos muito longos. O que estamos fazendo no exército, e na força blindada com o fielding do tanque da versão M1A2 Abras, estamos essencialmente integrando o computador microprocessador em um veículo de combate. Há certas coisas que computadores, ou máquinas fazem, melhor, mais rápido, mais precisamente, do que os humanos. É equipado com um observador térmico independente comandantes, e todo o tempo, todo o terreno, todo o melhorador de visão do tanque noturno, que melhora radicalmente a consciência do campo de batalha. O A2 traz algumas capacidades interessantes, na medida em que o artilheiro e o comandante podem trabalhar como uma equipe mais completa, porque como o artilheiro está em um compromisso, o comandante com os comandantes espectador independente, pode estar procurando o próximo alvo, e quando o artilheiro é feito com um compromisso, em vez de dizer-lhe coluna esquerda, ou assumindo o controle da arma e trazendo-a para cima, ele pode apertar o botão de lama, a arma vai Lulu para a direita, e levar-lo direto para o alvo. Eles compartilham essa informação. Permite compromissos subsequentes muito mais rapidamente. Ao mesmo tempo, o Exército está implantando um sistema que deve limitar incidentes de fogo amigo. O Sistema de Identificação de Veículos Interveículos, ou IVIS, é uma rede de comunicações baseada em computador, que identifica tudo no campo de batalha, amigo e inimigo em tempo real. A evolução coloca as coisas em sua cabeça, e muda completamente a maneira como fazemos negócios. Na minha opinião pessoal isso é mais uma evolução nesta fase do jogo. Os sistemas M1A2 e IVIS são o exército acredita, uma medida de stopgap até a próxima geração de tanques, o futuro tanque de batalha principal. Resta saber se o FNBT será novo desde o zero, ou se uma nova variante do M1 de quase 2 décadas de idade ainda não se sabe. Um M1A3 seria mais barato, mas um novo FNBT traria novas capacidades para o campo de batalha, que hoje só existem em modelos de computador. Leva para um sistema grande 15 anos do conceito à implantação. Quase certamente o principal tanque de batalha de Abras, concebido como uma solução temporária há quase 2 décadas, será o pilar do exército americano por pelo menos uma década.